Nos últimos dias, as tensões na fronteira entre Ucrânia e Rússia têm aumentado, e isso tem sido tema na comunidade internacional. Diversas negociações, rodadas de negociações têm sido realizadas, mas até o momento a gente não chegou a nenhum tipo de acordo sobre a questão. Bom, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo e da visão dos ucranianos, qual é o sentimento hoje na Ucrânia, a gente viaja até o país europeu. Conversamos agora com Rony de Moura, brasileiro que mora em Kiev, capital da Ucrânia. Rony, obrigado por atender a Band News FM. De nada. Bom, Rony, você que mora aí em Kiev, você já morou inclusive na Rússia, né? Então você tem um pouco da vivência dos dois países. Como é que está a situação hoje na Ucrânia? O que os ucranianos têm falado? Eles têm medo de uma possível invasão russa? O que dá para contar para a gente o relato aí de quem vive em território ucraniano? Bom, inicialmente existem vários tipos de sentimentos dentro do povo aqui. Primeiro, o povo russo e ucranianos, culturalmente, eles são muito similares, compartem da mesma religião, as mesmas crenças que aí no Brasil nós temos, eles também têm em comum, né? E, assim, a grande maioria do pessoal que eu convivo no trabalho e na faculdade, é, assim, eles estão temerosos, né, pela questão de uma possível invasão da parte russa, né, mas essa invasão, eles entendem que é mais uma coisa do Ocidente, né, esse tratado do OTAN, que eles querem forçar a Ucrânia a entrar e, poxa, imagina, colocar o armamento do Ocidente aqui justo na fronteira com a Rússia, né, não é uma coisa muito inteligente de se fazer. E o pessoal entende isso aqui, sabe? E eles realmente temem que possa vir uma invasão, essas coisas, sabe? Isso tem sido, imagino, noticiado todo dia na Ucrânia, né? Deve ser um dos assuntos principais. Mas, como você disse, tem uma relação muito próxima entre ucranianos e russos. De modo geral, pelo que você vê, as pessoas elas preferem que não haja conflito nenhum, que isso seja resolvido, ou há realmente, por conta de uma possível ameaça russa, aquele sentimento de união em torno da Ucrânia e de defender o país? Eu conheço pessoal que está lá em Lugansk, onde é que está bem na fronteira, sabe? Lá, a ideia do pessoal de lá é realmente aquele território fazer parte lá da Rússia. Aí, só que tem gente dentro de lá que não, nós somos ucranianos. E aqui, bom, o pessoal prefere que não haja conflito, essas coisas, né? A grande maioria, o pessoal que está aqui na capital mesmo, porque, primeiramente, por se tratar da Rússia, né, que é um grande país com um poder bélico gigantesco, né? E mesmo que o Ocidente venha fornecer armas, essas coisas, eu acho que não seria suficiente para uma nação tão pequena assim. Então, por lógica, eles realmente preferem que não haja nenhum tipo de conflito, essa coisa seja resolvida da maneira mais diplomática possível. Rony, você conhece russos aí que moram na Ucrânia? Como é que é a relação de quem vai de um país para o outro? Existem muitos russos na Ucrânia, uma relação amistosa, essa coisa de rivalidade é mais entre governos? No meu trabalho, tem um senhor que ele inclusive fala português, ele estudou línguas em Moscou, ele é ucraniano, só que ele viveu muito tempo em Moscou e ele dava aula em faculdades lá. E a metade da família dele são russos. E, ou seja, que ele senta aqui e lá ao mesmo tempo. Uma vez, inclusive, eu tive uma ex-namorada lá de São Petersburgo, eu estava vivendo aqui, ela saiu de São Petersburgo para me visitar aqui, lá no aeroporto, realmente pararam ela, sabe? Fizeram um monte de perguntas, essas coisas. Entre povos, não existe nenhum tipo de conflito, tirando a parte do grande, como se diz, os russos sofrem de uma nacionalidade, um sentimento de nacionalista muito grande. Fala, eu sou o melhor, nós colocamos o homem no espaço primeiro que os americanos, nós fizemos tudo isso. Poxa, e só que os ucranianos fizeram parte dessa história. Por exemplo, a parte de aviação da Ucrânia é o que alimentava a União Soviética, porque a maioria dos aviões era feito aqui, né? Então, os povos estão tranquilos entre si. Agora, o governo que é a parte que atrapalha, né? A divisão.
E como tem sido a comunicação do governo ucraniano com o povo? O presidente, ele fala muito sobre o assunto, é algo que é batido constantemente, avisos à população até mesmo do que está acontecendo, ou mais assim do noticiário Ele é mesmo? mais paz e amor, ele é mais paz e amor, ele quer realmente resolver essa questão da maneira mais diplomática, ele não quer perder a oportunidade de entrar na OTAN e também ele não quer que a Rússia invada, ou seja, que ele está tentando. Ele é um presidente novo, não sei se você conhece a história dele. Antes de ele ser presidente, ele era um ator que fez um seriado, inclusive está na Netflix, e é excelente esse seriado, fazendo propaganda aqui, desculpa. Mas realmente aquele ali é a história da vida dele, ou seja, que esse desafio que ele está enfrentando agora, ele vai ter muito jogo de cintura, né, para resolver, né? Para quem acabou de assumir um cargo, primeiro É, na política, já tem um desafio e tanto. Os ucranianos gostam dele? Como é que a sim, popularidade... sim, ele foi mais um populista, assim, mas por incrível que pareça, ele está saindo muito bem. É, assim, eu notei que eu fiquei um ano fora, as coisas subiram de preço, né? O aluguel que eu pagava antes já não posso mais porque está muito mais caro. A carne subiu aí uns 20% em um ano. Combustível subiu pouco, passagem de metrô subiu 10%, ou seja, que as coisas deu, mas por causa de crise, essas coisas. Mas sim, eu notei que subiram um pouco os preços. Não como o Brasil, mas subiram. Claro. Isso tudo relacionado mais à crise econômica, enfim, pandemia. Não tem muito a ver com a Rússia, né? Imagino que seja. Bom, Rony, para Mas sim, sim. fechar essa nossa conversa, já te agradecendo, o que você acha que, pelo que você está sentindo, pelo que você conversa aí com os ucranianos nas ruas da Ucrânia, você acha que se consegue chegar a um desfecho para que se evite, de fato, que haja um conflito armado ali na região, especialmente ao leste aí do país? Meu desejo é que não haja conflito, porque isso vai atrapalhar muito a minha vida olhando de um lado bem egoísta, né? É, posso atrasar o meu estudo, meu trabalho também pode afetar, ou seja, que para mim seria uma coisa horrenda que isso aconteça. O povo realmente não quer que isso aconteça, ninguém quer, né? Mas são forças, né, acima da população que quer fazer esse conflito, então, tipo, tá fora do controle deles isso. Apesar da vontade esmagadora e o pessoal fala, né, não, não queremos, não queremos, não queremos, mas é o que está tendo, é o que está tendo agora, né? Então, vamos esperar que isso tudo não passe de uma confusão diplomática, de interesses aí de alguns indivíduos que, sei lá, por egoísmo quer fazer isso, mas vamos esperar que isso acabe o mais rápido possível. Perfeito. Rony. Rony de Moura, brasileiro, mora em Kiev, capital da Ucrânia, nos ajuda a entender um pouquinho mais do cenário, do que se fala, o sentimento lá na Ucrânia. Rony, muito obrigado pela conversa e tomara aí que se resolva isso o mais rápido possível. Muito obrigado mais uma vez por atender a Band News FM.